Seja instrumento de cura. A leitura do nosso devocional hoje é em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque através dele a Síria teve vitória e ele era herói de guerra, porém era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à mulher de Naamã: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Na Bíblia encontramos personagens que aparecem pouco, mas que deixaram um impacto enorme na história. Um desses exemplos é essa menina, uma menina anônima, levada como cativa de Israel para servir na casa de Naamã, comandante do exército da Síria. Mesmo vivendo em circunstâncias difíceis, longe da sua família, não se sabe o que aconteceu com a sua família, longe da sua terra e provavelmente sofrendo como escrava, essa menina demonstrou fé, compaixão e coragem. Ela foi um instrumento usado por Deus para iniciar o milagre da cura de Naamã. A história nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, independente da sua idade, posição ou situação. Essa menina, em circunstâncias difíceis, foi levada cativa por tropas sírias. Tornou-se serva da esposa de Naamã. Estava num lugar que ela não escolheu estar. Ela não queria estar ali. Mas a atitude dela nos ensina que, mesmo em situações adversas, Deus continua tendo propósito para as nossas vidas. Essa menina tinha uma fé viva no Deus vivo. Ela diz: tomara que o meu senhor, Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ela conhecia o poder de Deus. E ela sabia que Deus podia curar Naamã. Ela não se calou. E ela não deixou de crer. A sua fé não foi abalada pelo sofrimento pelo qual ela estava passando. A verdadeira fé permanece firme mesmo quando a vida não é fácil, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Essa menina decidiu ajudar quem poderia ser considerado seu inimigo. Naamã era comandante do exército que havia atacado Israel. E mesmo assim, ela desejou o bem dele. Demonstrou compaixão e perdão. Nós, o povo de Deus, somos chamados a demonstrar amor até para aqueles que nos ferem. É o mandamento do Senhor. Essa menina foi instrumento para um grande milagre. Suas poucas palavras iniciaram todo o processo de cura na vida de Naamã. O testemunho dela levou Naamã até o profeta Eliseu. Ela conhecia, ela ouvia falar dos feitos do Deus de Israel através do profeta. Deus usou atitudes simples dela para transformar uma vida. Pequenas atitudes podem gerar milagres quando colocados nas mãos de Deus. A menina da casa de Naamã não teve seu nome registrado na Bíblia. A gente não sabe o nome dela, mas o seu testemunho atravessou gerações e chegou até nós. E ela nos ensina que Deus usa pessoas simples, independente da sua idade, condição ou localização. Ela nos ensina que a fé pode brilhar em qualquer circunstância, até nas circunstâncias mais difíceis, por maior que seja a dificuldade. Ela tinha todos os motivos para não brilhar, mas ela brilhou a sua fé. E ela nos ensina que um pequeno testemunho pode mudar destinos. Foi o que ela fez, ela testemunhou sua fé no Senhor. Talvez você pense que é simples demais, ou pequeno demais, ou que sua situação é difícil demais para você testemunhar. Mas Deus continua usando pessoas como aquela menina. Pessoas que têm fé e coragem de falar do poder de Deus, de contar o que Ele é capaz de fazer. Hoje Deus nos chama para sermos instrumentos de cura onde Ele nos colocou. Sabe esse lugar onde Deus te plantou? É para você ser um instrumento de cura.
Sabe esse dom, esse talento que Deus deu para você? É para você ser um instrumento de cura. Sabe essas pessoas que Deus tem colocado na sua vida, no seu caminho? É para que você seja um instrumento de cura, de libertação, de salvação principalmente. E quando a gente fala cura, é em todos os sentidos, porque o pecado é comparado com a lepra, você sabia? A lepra, na Bíblia, ela também tipifica o pecado e a causa, o que ele causa, porque a pessoa com lepra, ela não consegue, ela perde a sensibilidade, ela não tem mais sensibilidade naquela região onde está afetada. E o pecado faz isso, ele nos torna insensíveis. Ele cauteriza a mente, ele nos torna insensíveis ao agir, ao falar do Senhor. E Deus quer sim trazer cura, não só no sentido físico, mas cura na alma, no espírito, de pessoas que ainda estão perdidas, estão sim leprosas, porque o pecado nos torna sim insensíveis ao toque, ao agir, ao falar do Senhor. Que o Senhor nos use para sermos instrumento de cura para essas pessoas que precisam ser tocadas, curadas e realinhadas com o propósito de Deus. Para aqueles que precisam ser salvos. Se disponha, que eu também venha me dispor. E ainda que seja num ambiente totalmente difícil, diante de pessoas que talvez até nos machucaram, nos feriram, nos magoaram, que a gente possa ser um instrumento de cura. Sabe por quê? A gente só dá aquilo que a gente tem. A gente exala aquilo que a gente tem. A boca fala do que o coração está cheio. Se nós estamos cheios de Deus, cheio do seu amor, cheio da graça, cheio do Espírito, se fomos curados, salvos, e libertos, nós vamos exalar isso na vida de qualquer pessoa, ainda que tenha nos feito alguma coisa. Hoje Deus nos convida a ser instrumento de cura, onde Ele nos colocou e diante de seja quem for a pessoa. Fique com essa palavra no seu coração. Compartilhar com mais alguém, seja a luz. E que nesse dia você possa romper em fé e manifestar a glória de Deus onde você está. Até o nosso próximo devocional, no nome de Jesus.